Estou muito feliz de estar aqui na bancada. Passei aí uns fins de semana longe. Eu e o Roberto mesmo, a gente não se encontra faz tempo, né, Roberto? Só teve... Porque o Roberto saiu, foi papai, eu fui vovó. E a gente se encontra agora nesse novo momento, né? E hoje nós vamos falar sobre isso. É impossível não falar da emoção, a emoção do nascimento, mas principalmente nós queremos falar de amamentação. Por isso, hoje, o Tua Saúde, além de eu ter trazido a minha filha, a Rafaela, eu trouxe também a Rosanete, que nos acompanhou nesse processo de amamentação, porque eu confesso, Rosanete, que eu fui muito vó, muito pouco enfermeira, sinceramente. E o Tua Saúde, ele está ao vivo pela Sul TV, canal aberto 42. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e pelas ondas da Acústica FM. Quero te convidar para que, se tem alguma mulher grávida na tua família, algum vizinho, que tu possa avisar essa mulher, essa gestante, tu possa avisar as vovós, que tu possa avisar também os papais, de que hoje nós vamos falar da angústia da espera, que muitas vezes isso é muito difícil e acaba fazendo com que o bebê nasça até mesmo antes do horário, né? Antes da hora, não ser completamente a termo. Vamos falar da angústia do parto. Para mim, assim, não foi fácil. Mas a beleza do nascimento, o renascimento de todos nós com o nascimento de uma nova vida. E o desafio da amamentação. Esse vai ser a nossa grande missão aqui. Falar da importância da conexão, né, Rosanete, da mãe com o bebê, que é uma coisa tão importante e tão linda. Então, lembrando que o Tua Saúde é um oferecimento de Agência 97K. O seu resultado pode ser muito melhor. Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. E no Pata Negra nós encontramos produtos naturais e saudáveis, importados e artesanais, cerveja sem glúten, vinhos chilenos e muito mais. Na Rua Manuel da Silva Pacheco, 676, contato 51 993 625 460. Isso tudo porque nós somos o que comemos, somos o quanto nos alimentamos, o quanto nos movimentamos. Por isso, é importante que a gente consiga entender que algumas coisas vão nos beneficiar. E, sem dúvida, tu vai encontrar ali no Pata Negra Empório Gourmet. Agência 97K, a imagem da sua empresa é crucial, a identidade visual é responsável por transmitir a mensagem certa ao seu público. Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. E vem aí o troféu Costa Doce 2025, dia 8 de maio, está logo aí, ó. Na Associação Comercial e Industrial de Camaquã, acesse acusticafm.com.br e confira quem são as marcas, empresas, profissionais e personalidades mais lembradas da região. Realização, Grupo Costa Doce de Comunicação e Rádio Acústica FM. Patrocínio Master Afubra e Grupo Serve Uniaselv. Patrocínio Lindman Fotografias, Mix Bebidas, Casa Perini, Agência 97K, Sul TV e a SIC. Muito bem. Então, boa tarde. Quero dizer, então, que eu estou com um papai aqui, que é o Roberto. Ele vai nos ajudar aí falando pela experiência paterna. Tua bebezinha, Roberto, tem 2 meses, né? 2 meses, 2 meses. 2 meses. E a gente acompanhou aqui, nós estávamos, né? Ah, como é que está o teu... No intervalo, sempre o papo era gestação e a espera do bebê. O Bruno, nosso parceiro, âncora 2 aqui no programa, ficou aí me dando uma força na minha ausência, vai continuar com a gente, nos ajudando. Estou com a Rafaela, minha filha. Oi, Rafaela, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Ah, então tá bem. E a Rosanete, nutricionista, já nossa parceira aqui da rádio. E a Rosanete, ela é especialista em amamentação. Eu costumo dizer que a Rosanete é uma encantadora de gente. E eu senti isso porque, pela nossa empresa, ela deu um curso de amamentação, as pessoas amaram, adoraram. E o feedback que a gente tem das pessoas é de que eles querem te ouvir de novo, porque sempre gera mais dúvidas, né? Por isso, nós vamos falar, assim, da expectativa do parto, nós vamos falar do próprio parto, mas nós vamos falar de amamentação e como alguns toques, algumas coisas simples podem influenciar grandemente, né, Rosanete?
o fato da amamentação ser efetiva, né? Boa tarde, muito obrigada por estar esse momento. Rafaela, te conhecer pessoalmente, assim, ó, eu estou emocionada. Muito obrigada. E é muito gratificante, sim, e faz a diferença realmente. Muito obrigado, Fábio, pelas palavras carinhosas. É as pessoas que procuram esse tema também, que estão abertas. A gente tem que estar com o coração aberto, com a alma aberta, assim, estar disposto a querer. Sim. A Rosanete, tu tá numa vibe de correr também, né? Tô vendo aí que tu anda fazendo maratona. Conta para nós um pouquinho sobre essa experiência. Pois então. Não é o tema, mas sempre é válido. Eu sempre tive vontade, né? Sempre pratico atividade física, sempre em movimento, sabendo da importância. E em função da minha sobrinha, Maria Eduarda, ela está correndo, e convidou, e eu disse de brincadeira, vamos então. E lá no Cristal eu me inscrevi para caminhar. Mas disseram para mim correr. E eu digo, correr? Eu? Corre, corre! E eu corri. E consegui correr os 4 quilômetros e não me senti cansada. Foi muito divertido. Fiz amizades durante a corrida. O que não é difícil para ti, né, Rosanete? E aí já me inscrevi nessa do Sesc. E agora, dia 10 de maio, e vai ser em Amaral. Que legal. Então, assim, ó, é saúde. É questão de saúde, porque eu tô com 58 anos. Eu quero chegar que nem a minha mãe, com 85 e com muita saúde, que nem ela. Caminhando rápido, fazendo as coisas da gente. É questão de saúde mesmo. E a saúde, ela é um conjunto, né? Nós não cansamos de falar aqui no Tua Saúde. Não adianta, tem que ter um equilíbrio de corpo, mente e ambiente. E eu mais do que nunca preciso dizer que isso para nós, nesse momento de parto, estar em equilíbrio fez uma grande diferença. Eu quero iniciar o programa dizendo que, para mim, foi muito importante ter tirado um tempo onde eu me ausentei de várias coisas, inclusive da luta contra o pedágio, mas nós vamos voltar. Me ausentei de toda essa temática do hospital, que para mim, assim, eu fui muito cobrada, as pessoas me pediam, Fábio, e agora? E a situação do Bruno, enfim, eu me ausentei disso para cuidar da minha filha e da minha neta. Eu me devia isso porque sempre trabalhei muito, eu devia isso para ela porque sempre me ausentei muito e entendia que nesse momento que a vida me permitia poder estar mais liberta, mais livre, eu queria estar com ela. E eu penso que isso fez diferença, né, Rafinha? Muita, mãe. Você não faz ideia do Ai, não quanto. pode chorar. Eita, vai dar uma digestão de Tá no puerpério, tá no puerpério. É muito emocionante para mim estar aqui nesse programa, porque desde que a senhora começou e a gente idealizou junto o programa, me lembro da gente escolhendo a musiquinha tema junto. Isso foi tu que escolheu. É. Isso mesmo. Eu falava assim, mãe, quando eu ganhar nenê, eu quero um programa pra gente ir lá contar sobre isso. Então, é mais uma realização de um sonho. Estar aqui e poder compartilhar esse momento. E vou começar já. Eu preciso dizer o quanto a senhora é sensacional, mãe. Ah, querida. Eu nunca vou ter palavras ou nada que possa pagar o que a senhora fez por mim, mãe. Mesmo de verdade, quero deixar aqui registrado, porque eu sei quantas pessoas queridas a senhora tem por perto e o quanto muitas pessoas te admiram. Mas eu te ter como filha é algo impagável. E muito, muito, muito obrigado por tudo, pela força que tu me deu, por cada momento que não foi fácil, assim, porque são desafios novos, diferentes, a gente se sente insegura com aquele rico anjo, assim. E a senhora ter estado do meu lado desde antes, quando eu comecei a me sentir um pouco frágil, foi mas eu senti dores junto com ela, não foi fácil. Nós saímos daqui no sábado, depois do programa, a Rafaela estava com dor e eram os pródomos. O que são pródomos? Isso. É o início do trabalho de parto. Começa a ter contrações, se perde ali um pouco do tampão ou não. E muitas vezes a gente acaba indo para a maternidade e o hospital devolvendo, voltando para casa.
Esse movimento, e as pessoas dizem, mas não há nada comprovado com a Lua. Tem uma comprovação, sim, de que a Lua influencia quantidades de águas. É que algumas pessoas negam isso. Mas, com a movimentação da Lua, a gente que é da enfermagem, a gente consegue claramente ver que aumenta a quantidade de movimento na maternidade. A Rafa respondia muito à troca de Lua. A Lua nunca traía ela, né? É. E aí nós saímos daqui num sábado e eu pensei, nossa, mas ela está com dor, né? Nós chegamos em Pelotas, que é onde ela mora, ela foi na maternidade e lá a dor não era dor, era uma dorzinha, né? Ela olhou para mim e disse, mãe, eu estou puxando a minha régua para dor para cima. E agora eu tenho uma ideia de que não vai ser qualquer dorzinha que eu vou parir. É. E para mim foi muito, talvez, meu cérebro maluco de engenheira, ver o gráfico do MAP me O que é o MAP, pessoal? Isso. Colocaram uns eletrodos na barriga dela para ver a vitalidade do bebê e ver a força da contração. Quando ela viu a força da contração, ela viu que era uma dorzinha fraca para uma contração fraca. Isso. Mas é que, assim, para mim, como era a primeira gestação, eu não tinha muita ideia do que eu iria sentir. É difícil, é uma coisa muito complicada de tu conseguir colocar isso em palavras ou explicar, pelo menos, para outra pessoa. Então, o momento que eu tive, falei, tá, beleza, eu não posso reclamar ou, pelo menos, alertar as pessoas de tudo aquilo que eu senti. Eu sabia que eu ia sentir uma dor forte quando eu entrasse em trabalho de parto, mas qual é a medida? Que dor era essa, né? Então, para mim, ter feito o MAP naquele momento me fez assim, falei, tá, beleza, minha régua precisa ser bem mais alta do que tá. E aí deu tudo certo, assim. Realmente, a próxima vez que eu reclamei de dor, realmente eu estava entrando em trabalho de parto. Ela tinha um aplicativo, e aí quando ela, de repente, se escorou na cadeira e fez uma cara feia, e ela começou na segunda-feira, dali a 15 dias, né? Da primeira dor, Roberto, que eu saí daqui, a Rafaela vai ganhar nenê, dali a 15 dias que ela entrou em trabalho de parto. Então, muitas vezes a gente entra nessa coisa, porque está com dor, porque vai passar do tempo, aquela coisa toda. E, na verdade, um bebê a termo é um bebê maduro. É um bebê que consegue também se desenvolver melhor, né, Rosanete? Tem os reflexos de sucção, principalmente como a gente está na questão da amamentação. O bebê a termo, o processo da amamentação é mais facilitado. Sim, a Isabela nasceu e cortaram o cordão e entregaram para o Rafael, meu marido, e colocaram ela ali pertinho de mim e ela já saiu procurando a teta, assim, já saiu fazendo biquinho e carinha. E a enfermeira que estava conosco, isso na sala de operação, já colocou ela perto e ela já deu ali as primeiras sugadas. E é muito engraçado essa coisa, como é instintivo, né? Porque a impressão que se tem é que ela seria um cachorrinho buscando a teta da mãe, né? E ela fica assim, até em mim, se eu pego no colo, ela lindo de ver. Procurando. É lindo de ver. É lindo. De ver. Como foi com vocês, Roberto? Conta aí. Eu assisti de perto, né? E quando ela saiu da barriga da Sandra, assim, ela saiu procurando já. Como vocês estão falando, ela já saiu ligada, assim, no mundo, sabe? Tentando ver onde é que ela estava. Parece que estava procurando a mãe. E aí chegou próximo da mãe ali e parece que já se acalmou, né? O cheiro. E a gente fica analisando, é um ato tão bonito a gente que está de fora ali olhando, né? Sim. É tão bonito de notar como que a criança sai assim já percebendo onde que ela está, procurando já a mãe, né? Já sai procurando a mãe. A primeira pessoa que ela vê na vida dela ali é a mãe. Exatamente. E aí depois, claro, aí eu, no caso, estava lá de acompanhante, acompanhei tudo de perto, fui para o quarto e dei uma guardada. Depois, quando ela chegou no quarto, já chegou também. Né? Ela já reconhece, ela sabe que é a mãe pelo cheiro. Eu acho que eu não sei exatamente o que é, mas é um instinto, né? É um instinto da criança. Sim, muito lindo. É por isso que é tão importante a hora de ouro, né? Ter o contato pele a pele, mãe e bebê, para ter esse conforto pós-parto, pós-estresse do pós-parto, né? E romper esse elo, né, com cortar o cordão. O nascimento é um trauma.
né? Hoje em dia a gente fala muito dos traumas, porque os pais traumatizam os filhos, e tem uma discussão muito grande sobre isso, né? Educação positiva, enfim, e a gente traz essa coisa do parto. Já falamos aqui no Tua Saúde sobre isso. Mas nascer não é fácil para o bebê, né? Não. Eu digo muito isso. Olha, se é difícil para qualquer um de nós, imagina para neném, né? Nascer. Não, mas é tudo muito novo, né? Tudo muito novo, tanto para a mãe quanto para a neném, né? Roberto, quero que tu me diga como foi esperar os últimos dias. Como que a Sandra se sentiu? Como é que eu vou te explicar? É uma coisa que traz ansiedade, né? Tanto para o pai quanto para a mãe. Eu acho que muito mais para a mãe. Eu estava ouvindo ela falar ali sobre o MAP e eu pude acompanhar. A Sandra, me lembro que fez ali na finaleira 2 vezes. Uma das vezes eu estava junto, que eu saí da rádio, foi num horário mais à tardinha. Mas e ali tu fica naquele acompanhamento e tu fica sempre pensando, como ela mesmo disse, né? Tu fica pensando, como será que vai ser a dor de quando for realmente a hora do neném nascer, né? Porque a mãe de primeira viagem, ela não sabe qual é a dor de verdade da hora do neném nascer, ou se é só uma contração de treinamento, como se fala, né? Sim. Isso. Muito bem. Isso é difícil, realmente. E tu, Rafa, como é que foi esperar? A espera parece eterna, assim, né? Um dia parece que tem, sei lá, 60 horas. É difícil porque te passa muita dúvida na cabeça. Tu passa dos 9 meses preparando, cuidando das coisas, mas assim, ainda falta, sei lá, ainda faltando 1 mês ainda, antes de entrar no 9º mês de gestação, tu ainda tá tranquilo, tu ainda tá de boa. Eu, pelo menos, foi assim. Ainda falta 1 mês, não sei do quê. Mas depois que vira ali as 36 semanas, que a médica te diz, bom, tem que vir toda semana, que agora pode nascer a qualquer momento, tu fica apreensiva, porque pode nascer a qualquer momento, entende? Aí tu fica pensando, fica idealizando muita coisa. E isso é óbvio que causa insegurança. Eu me sentia muito, muito insegura, tinha muito medo. Por isso foi tão importante a mãe estar comigo esse tempo. E uma conexão também que eu fiz, Rosanete, saúde, para mim, e que sou engenheira florestal, que estudei muito plantas e tudo, estar ao ar livre, com o sol batendo em ti, conhecendo pessoas novas, tendo contato com várias coisas diferentes e ainda colocando o teu corpo e a tua mente forçando ela e estimulando, fazendo, não, a gente consegue só mais um pouco, não sei o quê. Isso também é saúde, isso também faz a gente ter um senso de que conseguiu, de que, né, e faz bem, e deixa a gente feliz. Tu tá falando isso por causa das caminhadas? Das caminhadas. Das As caminhadas. pessoas falavam muito isso, mas tu tá louca, fazendo a Rafaela caminhar tanto. A mãe me fazia caminhar 4 quilômetros. E, claro, devagarzinho, tudo. No tempo dela. Aí a gente também depois percebeu, assim, que, olha, não dá para caminhar passinho tão curtinho, tem que ser passo mais longo, porque daí eu sentia mais. Então, nossa, isso me fez muito, muito, muito bem. Nós fizemos uma caminhada mais longa, assim, e ela chegou no final do nosso percurso e ela disse, eu preciso ir ao banheiro. Aí ela mora nas Três Vendas, nós chegamos na van e ela foi no banheiro da van. Aí ela voltou, isso no domingo anterior ao parto, que foi segunda. Isso. Ela disse, perdi meu tampão, mãe. Achei que eu já tinha perdido antes, mas eu perdi agora. Sentiu a diferença? Saiu todinho, assim. Um pedação. Um pedação. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos falar... O tempo aqui voa, né? Vamos falar do assunto, para nós, assim, importante. Existe uma mamada com um leitinho especial que tem que ser tomado pela criança. Que leite é esse, Rosanete? Como é que ele funciona? Desde quando que esse leite já tem que começar a sair? Como é que é isso? É o nosso leite colostro, né? O colostro, nós seres humanos, ele não é tão valorizado como é valorizado nos mamíferos, principalmente nas bezerras, né? Isso. Incrível. O valor muda se essa bezerra não mamou, muda a pelagem, enfim. A importância é que ele assim, é um alimento incomparável. É um alimento vivo
de cor diferente, de texturas diferentes, mas ali o segredo que vocês estavam falando. Por que os bebês reconhecem mais as mães, reconhecem a pessoa que pariu? Porque o líquido amniótico tem o mesmo aroma do colostro. O colostro tem o mesmo cheiro, aroma do líquido amniótico. Então, por isso que, se tu colocar o bebê, na internet tem vídeos lindos, os bebês engatinhando rumo à mama da mãe. Sim, mas isso aconteceu É isso que vocês falaram agora, né? Ele busca, ele sabe, porque a visão, a audição ainda não está no nível que vai estar uns 3, 4 meses. Então, é o cheiro. E este contato mais importante do que sugar, se sugar maravilhosamente bem nessa primeira hora, na chamada hora dourada, golden hora, que deve ser respeitada, que devemos, todas as pessoas que estão com desejo ou estão grávidas, têm que lerem sobre isso. É um direito nosso isto ser respeitado, essa hora ser respeitada. Seja a via de parto que for, seja via abdominal ou seja via vaginal, deve ser respeitado. E isso vai favorecer a liberação desse colostro, que é o alimento rico em micronutrientes. Dá para dar uma aula só sobre colostro aqui. E o nosso objetivo é a primeira grande vacina do bebê, né? Primeira grande vacina do bebê. É isso aí. E me conta como que foi, Rafa, essa liberação do colostro no teu caso. Sim, quando eu tinha o bico bem invertido, né, como a senhora sabe, aí eu trabalhei algumas vezes, assim, com a ordenha. Tu fez a ordenha antenatal, né? No pré-natal, né? Mas com a bombinha, né? Aquela que tem a bolinha atrás, que você puxa assim. Aí eu trabalhei um pouco o meu seio, porque percebi que quando tu estimula ele, quando tu trabalha ele com certeza se projeta um pouco mais. Então, com muito jeito, com muita cautela, eu manipulei ele assim. Eu gostava de colocar a escova de dente ali, comprei uma bem maciazinha, e aí estimulava bastante. Deu certo. Deu certo. E a bombinha também, puxando. E aí já tinha saído o colostro, assim, antes. No último mês, principalmente. Aí eu guardei, como a senhora recomendou, um pouquinho. Com certeza isso te dá um conforto, te dá uma segurança. Mas foi pouca coisa, assim, 2 seringuinhas de... Isso aí é um volume significativo, Rafa. Isso. Não, sim, sempre, graças a Deus, toda pessoa acha pouco, mas isso aí é muito significativo. E aí, e no hospital, graças a Deus, assim, a mãe sempre do lado, cuidando a pega. Então, ela fez uma pega maravilhosa e tomou todo o colostro, não precisei tirar nada. Só comecei a tirar o excesso depois que apojou, né? Que desceu o leite mesmo. Mas foi, nossa, ótimo. Sabe que esse momento inicial, ele é muito dificultoso para nós profissionais, para as avós, para as mães, porque... Tu sabe, Fábio, desculpa te cortar, mas assim, ó, esse é um ponto que eu achei interessante. Por quê? Porque a minha mulher, ela sempre comenta, e eu acho que um pouco ela tem razão, que não dá somente para romantizar, né? Não. Porque é um momento delicado que muitas mães não sabem como vão amamentar, que é o caso dela. Ela demorou cerca de, assim, ó, do dia que a bebê nasceu, ela não sabia amamentar. E aí ela passou a noite toda tentando dar o mamar de forma errada e o bebê não conseguia mamar. E o bico dela doendo, começou a machucar. Ela conseguiu dar o mamar, porque daí ela estava meio assustada e a gente tentando ajudar, mas é que, tu sabe, né? É aquela coisa inicial, tu não sabe direito. Eu acabei chamando lá uma senhora que trabalhava lá na enfermagem, ela foi lá, em questão de 30 segundos, ela mamou assim. É a pega. Exatamente, é o jeito de encaixar a boquinha do nenê. Sabe, coisas que muitas vezes para as mães de primeira viagem vai ser uma coisa que ela está achando muito difícil e a pessoa chega ali, em questão de segundos, ela encaixa e o bebê sai mamando.
Amamentar, e aí dá aquela tranquilidade. Amamentar é uma técnica. Né? Uma técnica. É uma técnica. E é por isso que aqui no Tua Saúde a gente tem que falar muito disso, né? Nós já falamos, já viemos falando há bastante tempo, mas nós vamos falar ainda mais. Porque é uma técnica e é uma sequência. Eu digo sempre para a Rafaela, eu ia vir um fim de semana para fazer o programa daqui, passei a semana com ela lá, o neném já tinha nascido, a sogra ia ficar com ela, uma mulher incrível, espetacular, bem tranquila em deixar ela com a sogra. Mas aí ela me olhou e disse, eu queria que a senhora ficasse. E eu, tá bem, eu vou ficar porque meu coração também quer que fique. E aí, bueno, não vim. Foi fim de semana passado onde o Bruno fez o programa de última hora. E o que aconteceu naquela noite? Desceu o leite, olha só, Roberto, a mama dela encheu, a auréola, que é a parte preta ali do bico do seio, ficou dura, e a nenezinha começou a chorar porque ela não conseguia mamar. Mas como se o meu peito está cheio? Não é falta de leite. E, na verdade, hoje a minha sobrinha, que também lá em casa tivemos a mágica, né? De meu pai e minha mãe, tiveram 2 bisnetas, assim, com diferença de 9 dias. Então, a minha sobrinha, enfermeira obstetra, me ligou e disse, tia, a Pérola mama um pouquinho, cansa, não sei mais o que eu vou fazer. Paola, teu seio está muito cheio. Ela cansa de tanto chupar, porque fica pesado. Então, tem que amolecer a mama, tem que esvaziar a mama. E isso é naquele dia e naquela hora. Não naquele dia e naquela hora. Né? É o jeito. A boquinha, como é que é, Rosonete? A gente, uma das coisas que vocês comentaram em relação à dor, né? É muito comum na nossa cultura, é assim, aguenta. Não, é algo que a gente tem que colocar assim, ó. Se estiver sentindo desconforto, tem como fazer um manejo, que nem foi falado aqui. Em 30 segundos, conseguiu fazer essa pega de forma que o bebê abocanha a parte da areola, porque o mamilo é a parte do nosso órgão, tanto no masculino, feminino, é a parte mais sensível que a gente tem. É muitas terminações nervosas. E a gengiva do bebê é muito forte. Se você colocar o dedo, você vai ver que é uma mordida. E se ele morder o mamilo, vai fissurar. E essa fissura aumenta muito rápido, fica que nem uma escoriação de joelho quando a gente cai de bicicleta. E aí, o que a gente tem que fazer? Esse mamilo tem que ser abocanhado de tal forma que fique lá dentro da boquinha do bebê, lá na parte mole do nosso céu da boca, do palato mole. Então, são técnicas e que a gente observa. E como a Fábia falou, a apojadura. A apojadura, não tendo o manejo correto, que bom, Fábia, que você ficou. Sim. Faz a diferença. Porque em muitos casos, primeiro, a mama engurgita, porque é um processo assim, que é da noite para o dia. O nosso cérebro... quer dizer, ela cresce e fica dura, vermelha, quente. O nosso cérebro não sabe quantos bebês a gente pariu. Isso. Os mamíferos, geralmente, é mais de um. Sim. Então, o nosso cérebro acha que tem que produzir muito e manda mensagem e a mama fica como se a gente estivesse com silicone. E se não cuida da febre, mastite, até às vezes tem que ir para o hospital para fazer um processo de abrir o abscesso, às vezes. E aí entra antibiótico. E aí, muitas vezes, a mãe tem que amamentar com esse abscesso aberto. E às vezes tomando antibiótico. Parabéns em ter apoiado a Rafa nesse momento. Eu não sei se é importante falar aqui o que adiantou para mim. É porque isso... Acho que vamos falar depois do intervalo, Roberto. Nós temos que fazer um intervalo, vamos fazer um intervalinho. Eu quero comentar, porque nós falamos de 2 temas aqui, 2 momentos. Antes do leite descer, que é isso que o Roberto está falando, que o profissional da enfermagem foi lá e interviu. E aí nós desencadeamos uma conversa que é o momento que o seio enche. Então, nós vamos retomar bem daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. Nós voltamos já. Boa tarde, estamos de volta com Tua Saúde. Eu sou Fábia Richter, sou enfermeira e vovó da Isabela. Estou aqui com a minha filha Rafaela, minha amigona de muitos anos, né? Eu e a Rosonete, em 1997, nós demos aula para a última turma do curso de auxiliar de enfermagem que o estado do Rio Grande do Sul fez. Olha que legal. Mas isso é porque a gente começou bem novinha, né, Rosonete? Em 92 eu me formei. Eu me formei em 96. Somos na época de 90.
da década de 90. Isso. Só as bonitas nasceram nessa época, estudaram nessa época. Bom, nós estamos falando da mágica do nascimento, da mágica da vida, da importância do aleitamento materno e com a vivência que a gente teve aqui, né, do Roberto com a sua bebezinha, sendo o baita companheiro que é da Sandra, esposa. Um abração para elas, né, Roberto? Vamos dar um abração. Elas estão sempre nos ouvindo, espero que hoje em especial estejam. Provavelmente. Que legal, um abração, Sandra. Parabéns, viu? Não sei o que tu escuta daí, mas eu sempre escutei, assim, muita ansiedade e muito amor pela parte do Roberto. Ela não escuta nem eu, mas ela escuta tudo. Ai, que bom, então tá bom. Estou aqui com a Rafa, minha filhota, e nós estamos falando desse momento da primeira pega, onde é bem angustiante, tem que ser bem, fazer uma boa pega, e depois o momento da pojadura. Vamos tentar explicar devagarinho para quem está nos ouvindo. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas que estão conosco. Muitas pessoas na audiência hoje. Eu vou falar quem está com a gente aqui no Facebook. Não sei se tem alguém aí no YouTube, Roberto. Vou mandar um abraço, então, para o seu Chico do Frete. Olha aí, que legal. Um abração para o senhor. Para Lauren, Ana Lúcia Lacerda, para ti, para o teu esposo. Oi, Thalisson, tu teve aqui semana passada, eu não estava, vai ter que voltar. A Mônica Bortolotti, que eu até intimei ela, Rafa, de ter bebê também. A prima tem que Nara ter primos. Antunes, achou aqui, olha aí, tua tia, Rafa. Ó. Rafa, és uma menina, uma mãe linda. Te adoro, parabéns. Que legal, coisa boa. Obrigada. Bruno Oliveira, Leandro Pires, Luísa Ávila no meio da colheita, ouvindo a rádio. Olha que legal. Coisa boa. Luciara Lacerda, muito bem. Malu Rose, Dona Zélia Bolesta, a Lilian dizendo que eu sou a vovó do ano. Eu não sei se eu sou, mas eu me acho. É sim. O seu Ayrton é de Mariana Pimentel, olha que legal. O Dudão, mandando um abraço para ti, Rafa, para todos nós aqui da rádio. Obrigada, abraço, Dudão. Clebinho, um abração. Para Janete também, um abração para todos. Obrigado pela audiência. A dona Yolanda Costa. Muito bem, vamos lá então. Essa primeira pega que o Roberto falou, né? Roberto, tu quer contar assim que... Porque uma coisa é muito importante. Eu disse várias vezes para Rafa, é tu com teu nenê, tu também tem que te acertar, vocês as duas têm que se acertar. Sim. Né? Mas a mãe, o filho responde direto à mãe. Se a mãe está nervosa, o bebê vai ficar nervoso. Sim, se a mãe está ansiosa, o bebê sente, não adianta. Eles são ainda um corpo só, sim, né, Rosanete? Isso. E o Roberto estava no intervalo contando que a Sandra, esposa, já mãe de segundo filho, mas as gravidezes são sempre diferentes, as gestações são diferentes, né? Ela disse, não, eu vou conseguir amamentar, enfim. Ele foi lá, pediu ajuda da enfermagem e em 30 segundos conseguiu ajudar. Pessoal, por favor, eu digo sempre para as mães que quando eu converso... Eu não estava te ouvindo aí, Fábio, desculpa, eu estava vendo uma mensagem. Mas eu fiz a tua fala aqui, bem de boa. Eu recebi uma mensagem, depois eu quero mandar aqui, colocar no ar, se possível, que é um agradecimento para a Rosanete. Que legal. Um conhecido meu até, um amigo meu aqui. Vamos lá. Já coloca agora, então, já Deixa que eu só mandar aqui para o nosso WhatsApp da rádio aqui. Então tá. Deixa eu seguir, então, pode porque os minutinhos aqui são muito importantes. A mãe não pode ficar sem rede de apoio. E o pai é o pai. Mas nós vamos os dois e nós vamos conseguir os dois sozinhos. Eu me angustio quando isso acontece, porque é uma chuva de emoções. É muito forte, é muito lindo, é muito intenso. Eu era vovó e já as pernas, e olha que são pernas acostumadas, né? Então, assim, é preciso ter uma rede de apoio. Não é feio pedir ajuda, não é... a família precisa estar envolvida, porque o nascimento de uma criança sempre é algo importante, né? Envolve muitas pessoas. Envolve. A nossa cultura, se a gente voltar há poucos anos atrás, quantas mulheres ajudavam na hora que aquela estava parindo? Era um círculo, eram várias mulheres. Elas se uniam, né? E isso... Comida e roupa. E nós agora, a gente trabalha, a gente tem que dar conta. E isso, então, assim, essa rede de apoio realmente é algo que eu sempre friso nos nossos encontros, porque a amamentação
falar sobre a amamentação deveria de ser algo mais importante que vários detalhes, não deixando de fazer nada dos seus desejos. Mas amamentar é muitos dias. É uma demanda que muda, é um processo que no início é de uma forma, com um mês é de outra forma. Até 28 dias é importantíssimo que esse bebê sugue, faça X número de xixi, o volume do cocô seja assim, a cor mude assim, e depois vem a demanda até amamentar até 6 meses exclusivo e depois continuar amamentando. Então, assim, a mulher trabalha muito, é uma dedicação de trabalho que tem que ser observada, tem que ter uma rede de apoio muito consciente e respeitando a vontade desta pessoa que pariu. Respeitar, seja qual for a vontade dela. Eu sempre oriento a fazer um plano de amamentação. Se não conseguir escrever, pelo menos pense, como que eu quero amamentar? Na primeira hora, como que eu quero que seja respeitada? Nessa primeira hora, se o meu colostro não descer, o que eu tenho que fazer? Sim. O que é importante? Quanto tempo meu nenê pode ficar sem ganhar nada? Que tamanho é do estômago do meu bebê no primeiro dia? Que volume eu preciso de colostro para alimentar meu bebê? Como que eu vou saber? Porque a nossa mama não é transparente. E aí vem as angústias. E se essa rede de apoio não estiver preparada, vai se angustiar e vai influenciar, como você falou, Fábia. Vai influenciar nessa mãe, que vai influenciar nesse bebê. Muitas vezes esse bebê está chorando, não é o choro da demanda das pessoas que estão na volta. Porque cada bebê que nasce o nosso bebê também. Sim. Aquele meu nascimento, os nascimentos dos meus filhos. Então, é algo que a psicologia explica que é muito incrível. Mexe muito. Bom, nós então encerramos, né, o outro bloco falando do momento da importância da pega, nessa primeira pega, que foi onde o Roberto e a Sandra ali buscaram ajuda e deu tudo certo e foi bacana. E depois dos cuidados da mama. Eu quero mandar um abração para a Manu Braga. Ela está nos assistindo e ela está para parir mês que vem. Era colega de barriga da Rafaela. Sim, né? Beijo, Manu. Estamos ansiosos, te esperando. Isso aí. Então, acho que assim, querer amamentar é muito importante, né? Isso, porque amamentar demanda da mãe muito. O sono, a mãe cansa. É por isso que tem que ter uma rede de apoio, né? Porque às vezes, né, Roberto? Dá muita sede. Dá muita sede, isso mesmo, Rafa. Às vezes, só descansar um pouquinho já ajuda a acalmar, as coisas se acalmarem. 5 minutos, às vezes, faz diferença. Renovador. Como é que tem que ser essa boquinha do nenê, Rosanete? A pega sempre, a gente orienta, as novas orientações a gente recomenda. Para ter uma boa pega, quanto menor a quantidade de roupa, para ter contato pele a pele. Sim. O narizinho ficar bem direcionado para o mamilo, porque aí vai fazer uma pega de baixo para cima da mama. O queixinho bem encostado na mama. E não se preocupem muito nessa primeira hora. Nessa primeira hora, o recém-nascido precisa de 5 ml no primeiro dia. 5 ml é a ponta do meu dedinho aqui. Esse primeiro momento é o contato, é um namoro entre o bebê e a mãe. Vão se conhecendo, vão se cheirando. E aí vai quanto menor for a interferência de deixar para pesar depois, deve ser respeitado realmente a primeira hora. Respeitando essa primeira hora, esse contato vai ser muito mais íntimo. E ele vai abocanhando, vai cheirando. E aí a gente orienta sempre fazer com que o nenê pegue a parte da areola o máximo possível. Porque aí o mamilo vai ficar lá na parte macia do
do céu da boca do recém-nascido. E eu puxava o queixinho da Isa, assim, nas primeiras vezes para baixo. Para abrir um pouquinho a boca, né? Isso aí. E uma coisa, assim, que é importante, né? Ajudar, às vezes, assim, porque... Até porque o neném dorme, né? E a cesárea, ele dorme, ele fica cansado, ele né? bota a boquinha ali e dorme. E na cesárea, a mãe tem que ficar deitada. Isso é uma parte, para mim, Rosanete, como enfermeira, o maior desafio da cesárea. Aquelas 6 horas, no mínimo, que a mãe tem que ficar deitada e que a gente quer colocar o bebê ali, que o bebê... tem que ter alguém que tem entenda. Que ter alguém que ajude. Por isso que alguém... por isso a rede de apoio, né? Sim. Lá no pré-natal, vamos fazer estudar sobre amamentação, estudar sobre posições, porque, olha só... E a equipe de enfermagem do hospital preparada também, né? Exato, porque faz a diferença ali na posição. Para conseguir colocar esse bebê na mama, vai precisar de alguém. Com certeza. Vai precisar de alguém para colocar a cabecinha, lembrando, nariz na altura do mamilo. Isto lembrem, é chave fechadura. Sim. Se tu colocar uma chave na porta de uma maneira errada, não vai entrar. Ou vai estragar aquela chave, ou vai estragar a fechadura. Que boa analogia. Muito bem, gostei. Então, se todo mundo observar... Hoje eu não trouxe minhas mamas didáticas. Não vai ter outra oportunidade. Assim, ó, boquinha. Não se fala mais boquinha de peixe, porque peixe não é mamífero. Sim, Tá? Então, Mas não se usa uma boquinha de peixe. Não se tão bonitinha, não se usa mais essa... Pelo menos a gente é orientado a não usar mais, né? Sim. Cuidado. A minha especialidade não é essa. A minha especialidade é a atenção primária, eu posso falar. Eu vi que tu tava com vontade de falar. Boquinha, porque fica aqui, ó. Fica os lábios o pra que fora. eu mais estou preocupado aqui é que os guris façam um meme de ti aí. Não tem problema. Cuidado. Eles não fizeram nenhum, não vão fazer. Olha que tem uns... Tá bem. Mas assim, Rafa, essa coisa que a Rosanete falou é importante, né? O bebê pega. O bebê ele tem esse tino, né? Ele quer ir na teta da mãe. Vamos fazer outra analogia, então. Você tá comendo, tá? Tá usando o garfo e alguém vem e te coloca na boca o que tu não quer. Tu não quer. Respeitar, entender o que esse meu filho quer. Ele quer só cheirar? Ele quer me olhar? E quando eles mamam, Rafa, e quando ela mama e te olha... É lindo. Sim, é a melhor coisa do mundo. E outra, fiquei imaginando agora a Manu pensando, mas... Cara, como é que eu vou entender? A gente entende, a gente que é mãe, a gente está vivendo aquele momento, é incrível, parece que vira uma chavezinha, assim, ou acende uma luz, que a gente entende, a gente sente, e é inexplicável, mas vai dar tudo certo e se é sentir incrível. Algo, pede ajuda. Com certeza, com certeza. Tem que ser gostoso. A amamentação, para mim, está sendo uma realização de um sonho. A Isa mama super bem. No começo, ela tinha mais mamadas, aí depois ela começou a mamar demais, e aí ela começou também a ter um pouquinho de dor de barriga, e a gente entendeu as duas juntas que estavam mamando demais, e agora já está tudo alinhado. Ela não chorava, assim. mas a gente via que ela ficava e dava umas gemidas. Sim. Isso é mamar demais, está mamando demais. E o aleitamento é livre demanda, né, Rosanete? É livre demanda. Nos primeiros 28 dias, que é onde é importante o bebê evacuar uma vez por dia, pelo menos um tanto do tamanho de uma moeda de R$1, é livre demanda, porque eles cansam muito rápido. Sim. Amamentar gasta energia. Então, eles mamam um pouquinho e pode ser que daí 15, 10 minutos eles queiram novamente. Sim. Eles não sabem o que é noite, o que é dia ainda. Esse ciclo circadiano ainda não está estabelecido. Formado. Depois dos 3 meses, aí dá para se continuar com uma livre demanda organizada. Sim. Mas naqueles primeiros dias é importante que o bebê evacue. Sim. Porque só vai fazer a eliminação se houve ingesta. E é uma das maneiras mais importantes da gente saber se está sendo a quantidade está sendo suficiente. Suficiente. Primeiro dia, 1 xixi. Segundo dia, 2 xixi.
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. E depois tem que molhar 6 fraldas por dia. Tem que fazer um cocô por dia até os 28 dias. Essa regra, nos últimos cursos que eu fiz, eles frisaram muito. Por quê? Nós que estudamos na década de 90, a gente aprendeu que não tinha problema se o bebê não evacuasse. Sim. Várias vezes, eu disse isso. Mas o bebê não fica bem se ele não fizer cocô. Ah, é. Né, Roberto? Tu não sente isso? Claro que sim. Que o nenê não fica bem, o nenê não, ele tem um prazer tão grande de fazer aquele cocô, porque ele faz aquele cocô e ele já fica assim, agora eu quero mais. E agora eu quero mais, Agora agora eu quero mais um tete. É verdade. Rafaela, A Isa faz umas carinhas muito bonitinhas. Rafaela, olha só, eu tenho que terminar o Sim. programa, infelizmente. 5 Vou minutos. te pedir para tu ir buscar a Isa para a gente mostrar Olha para só, o pessoal. Claro. vamos fazer Enquanto aqui isso, um comentário. Roberto, vai. Enquanto isso, a Mostra o Marisa e o áudio. Vinícius, já vou mostrar Isso. também. Eu vou lá buscar isso. A Marisa participando aqui, boa tarde. Eu tenho um bebê de 3 meses e meio. Ele nasceu prematuro, só que chora muito para mamar e toma fórmula, não consegui dar o peito. Poderia me dar alguma dica para ele mamar melhor? Ele não mama no peito? Ele, deixa eu ver aqui, Acho que mama no peito tá e mamando toma de fórmula. fórmula, porque ela não conseguiu dar o peito. Ela não mama nada no peito? Ou será que ainda mama um pouco? Tem 3 meses e meio, nasceu prematuro, chora muito para mamar, acaba tomando fórmula. E ela tinha leite? Roberto, faz o seguinte, escreve aí o nosso celular, pode escrever o meu, qualquer coisa eu passo para a Rosanete, vamos te ajudar. Vamos Isso. ver o que dá para fazer. Ótimo. Vamos te ajudar. Isso. Tem que avaliar, tem que Tem ver que o avaliar. histórico dessa pessoa, Isso. o que aconteceu. Porque a prematuridade é algo que angustia bastante. É muito difícil uma mãe de prematuro manter a serenidade para manter o seu Mamou leite. 18 dias, tá, gente? 18 dias. Colocou aqui agora. Pode escrever meu celular aí, Roberto. Eu Pode vou me passar pra chamar, ela aqui mãezinha. no privado do celular. Porque tem como Rosanete. fazer retornar a amamentação. Se a Vicky estivesse É? aqui, a Tem. Vicky Tem como retornou Que retornar bacana. a mamar ao peito. É. E Bem interessante, Isso. então. tem essa possibilidade. A Vicky voltou, deu de mamar depois de um mês. Viu? Que o B não estava bacana. mamando. Ó. Olha só esse aqui, então, assim, ó. Fala, meu irmão. A gente está na escuta e quer agradecer, né, a Rosanete aí pelos serviços prestados. Na ocasião, a minha esposa, Carol, precisou de um auxílio e ela deu todo o suporte. O Arthur hoje está com 12 anos e 12. a gente precisou muito desse auxílio e ela não hesitou em nenhum momento. Foi em casa, auxiliou, e se não fosse ela, a Carol não tinha conseguido, né, amamentar ele no peito, e foi uma benção mesmo. A Rosanete é uma querida. Ela é uma querida mesmo. Tá dado o Muito recado. obrigada, muito obrigada. Que legal. Isso é uma coisa histórica, né, Rosanete? A gente, certamente, os chuvisquenses que puderam contar com a vida profissional dela, tem muitos relatos assim para poder falar, e certamente são gaúchos felizes, porque amamentar no peito também traz bastante saúde, bastante felicidade, aconchego. Mas uma coisa assim importante para a mãe que não está amamentando e para a mãe que não conseguiu amamentar. Amamentar é lindo, mas não é o único caminho de se trocar com o seu filho, de dar amor. Então, mesmo uma mamadeira, ela tem que ser dada com afeto, olho no olho, com essa troca de olhar, de hormônios, de cheiros. Tira as roupas da volta do teu filho. Pelo menos deixa ele com um pijaminha ou até com tip-top, nada de cobertor. Bota a barriga com barriga, né, Rosanete? Sim. Olha no teu filho e dá a mamadeira. Tudo bem, tudo bem. Mas o importante, quanto mais eu vivo, o mundo da saúde, eu me convenço que não há nada mais importante do que o amor. O amor é o mais importante. E eu renovei o meu amor pelo mundo com o nascimento da minha neta. E toda vez que tu entrega amor, tu vai receber alguma coisa. É por isso que a violência não vai ser bom, é por isso que a agressividade não vai ser bom. Entrega amor que tu vai receber amor de volta. Pode ser o amor na mamadeira. Independente da via de alimentação, o importante é bem isso que a Fábia falou. Bueno, tá aí a dona Isabela, mostra aí, Rafinha.
de lacinho hoje. Tá de lacinho, mas não é comum. Tirar esse microfone da frente aqui, ó, para o pessoal acompanhar. Isso. Tá gemendo. Um sono profundo. Ai, que linda. Ela é muito querida. E assim, foi muito legal, porque eu não resisti, né? Acabei postando todas as fotos, né? E recebi centenas de cumprimentos, foi muito legal. E eu estou babando. Muito. Olha, ela conversando com você. Bem-vindo ao mundo, Isabela. Vamos fazer um mundo melhor aí. E nós precisamos muito, muito, muito melhorar a nossa rede, né? Aqui na região, em torno do nosso hospital, para conseguir cada vez mais ter um hospital que faça isso que o Roberto recebeu, né? A intervenção para poder fazer a diferença, né? Eu acho isso muito importante. Bueno, Rafinha, quer te despedir? Nós temos que encerrar o programa. Sim, mas teve uma coisa que a gente terminou e no final do bloco falando que ia falar que não falou. Não falamos. Isso. Quando desceu o leite e ficou minha mama imensa, a mãe colocou compressa gelada, assim, e me fez ordenhar muito, tirar bastante o leite. E a tia Rosanete me ensinou a técnica do docinho, que a gente massageia a mama, mas ela não pode doer. Então, tem que ser com carinho, tem que ser com jeito, tem que ser com um lugar onde tu se sinta segura, um lugar onde ou como tu se sente bem. A mãe recomendou também ir para o chuveiro, mas colocar compressa quente, a princípio, não pode. Tem que ser gelada, que é o que alivia. Isso. Então, acho que é importante falar O quente é nas costas, deixar a água do chuveiro correndo nas costas para relaxar. Isso. E a mama fazer essa compressão que a Rafa está comentando, a gente observa a mama onde que está mais engurgitada e é tipo uma drenagem linfática. Porque nós temos os pontos de drenagem no nosso corpo. E aí tem que direcionar esse leite para esse lado e fazer só uma compressão que a gente chama compressão reversa, que é muito fácil de fazer, é 1 minuto em cada ângulo da mama e só o suficiente para aliviar esta mama. Isso aí, deixar ela molinha que o bebê consiga pegar, e não só a mama, o bico também ali, é muito importante. Se a orelha estiver endurecida, mesmo que seja muito leite, tem que aliviar ela, para o bebê poder abocanhar. Isso aí. Queridos, nós temos que encerrar o programa. Rafinha, foi muito bom. Acho que tu poder ter a coragem de querer falar, né? Acho que isso é bem importante. Rosanete. Foi o melhor programa que eu participei. Querida, é tua energia, pode crer. Eu acho que... Esse é o programa dos bebês aqui. Eu e o Roberto, a gente era o assunto da gestação e agora é o bebê. Mas nós vamos falar de cólica também. Nós vamos falar porque tem aí um período que os bebês começam com cólica. O teu bebê teve cólica, Roberto? Teve? Nós vamos falar de cólica também. Pode ser, Rosanete? Pode. Então, tá. Então, nós voltamos. Vamos encerrar o programa hoje, desejando a todos um excelente final de semana. Para quem está nos ouvindo ou nos assistindo no domingo, um excelente domingo de Páscoa. Ter a atitude de Jesus, ter o coração de Jesus. Esse é o desafio da humanidade. Ter a atitude de Jesus e dizer, é minha responsabilidade, vamos lá, nós vamos fazer e sofrer tudo que ele sofreu na Sexta-feira Santa. Mas, de fato, ter um coração bom, gentil e generoso para a gente ressuscitar no domingo, cheio de fé para ter um mundo melhor. Eu desejo a todos uma excelente vida, um excelente renascimento, que a gente tenha uma excelente semana e nós nos encontramos aqui no sábado que vem. Feliz Páscoa a todos, saúde e paz.